Oi, gente! Eu vi muita gente fazendo um desenho antigo. Esse aqui eu fiz antes da pandemia, então eu achei que seria uma boa ideia eu pegar e fazer. Porque, como eu vi muita gente fazendo, eu achei que seria uma ideia divertida de fazer um vídeo, pegar um vídeo de um desenho que eu fiz há muito tempo, que eu nunca fiz no canal, porque eu comecei o canal faz pouco tempo. E refazer pra ver como é que fica, quais as diferenças. Esse aqui, eu gosto bastante desse desenho. Então eu resolvi refazer ele. Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de vídeo e às vezes a pessoa pega um desenho pra fazer todo ano, sabe? E eu até pensei em fazer isso, só que eu ainda não decidi qual desenho eu quero fazer todo ano, todo ano. Então, como eu ainda não tomei uma decisão, tô esperando, deixar o tempo passar. Bom, enquanto eu vou desenhando aqui, eu vou contar pra vocês o que eu ando fazendo. Eu ando assistindo a sexta temporada de Miraculous. Teve muita gente que falou mal do novo traço do desenho e tal. Eu acabei que... Não sei se meu cérebro ignorou essa informação e tal, mas eu tô gostando bastante. Acho que eu não sei botar defeito em desenho animado. Deve ser isso também. Não sei, eu gostei bastante. E é isso que importa pra mim, eu acho. Eu cismei. Desde essa época que eu tava desenhando que eu fiz esse desenho com esse símbolo de Yin e Yang. Então, muitos desenhos que eu fiz tem ele. O que é bem comum de acontecer de eu acabar cismando com alguma coisa. Aí, isso aparece bastante. Eu tava meio nervosa pra desenhar. Parecia que eu tinha que fazer alguma coisa... O meu desenho tinha que ficar bem diferente do que eu fiz naquela vez que eu fiz pela primeira vez. O que claramente não é necessário, só pra ver como é que as coisas mudaram. Não precisa exatamente ficar bem diferente. Mas agora eu tô mais calma. Eu não sei por onde começar o desenho, se eu começo pelos olhos ou pelo rosto, no caso, ou pelo cabelo, ou pela... O que eu desenho primeiro? Aí eu achei que seria melhor eu desenhar primeiro o rosto, porque daí... Eu achei que seria uma boa ideia começar pelo rosto. Que daí... Parece que eu vou conseguir fazer ele ficar melhor. Que se eu começasse pelo cabelo. Que daí parece que... Ó, eu não consigo passar no mesmo lugar, sabe? O risco não vai no mesmo lugar. Eu tento passar o risco sempre no mesmo ponto, mas ele não fica no mesmo ponto. Nunca passa no mesmo lugar. Não sei o que tem que eu passo e não fica no mesmo lugar. Eu tenho que estudar isso depois pra fazer o desenho ficar com os riscos no mesmo lugar. Aí agora eu desenho o cabelo, que daí vai ficar mais fácil de eu desenhar. Não vai ficar achatado. Parece que o desenho fica mais achatado quando eu desenho... Quando eu desenho primeiro o cabelo. Aí... Eu tô gostando desse estilo de desenho com os traços passando por cima do cabelo, sabe? Então, eu vou desenhar isso dessa vez. Aí eu vou desenhar o cabelo dela. Meu desenho sempre fica fora do pulo. Porque daí fica um pouco mais, muito pra cima, muito pra baixo. Aí depois eu ajusto isso. Se é que eu vou ajustar isso. Eu lembro que o desenho, eu tô com ele aqui. Eu lembro que... Não lembro quando é que eu fiz, eu não me lembro do momento, sabe? Mas como eu tenho o desenho aqui, ele tem dois laços aqui, ó. No cabelo dela, que eu fiz aquela vez. Eu gosto bastante de desenhar a menina de chuquinha. E lacinho nos rabinhos. Aí eu vou desenhar os dois lacinhos aqui, ó. Aí, continuando. Aí ele tem dois rabinhos.
Ali eu fiz um rabinho bem curto, que só vai até o negócio, mas eu tô com uma vontade de fazer uma coisa, tipo, mais assim, sabe? Algumas modificações, a gente sempre faz algumas modificações no desenho que a gente tá fazendo. O que que tem Quando você tá desenhando, assim, refazendo um desenho, quando você tá fazendo um desenho, ele nunca fica igual à primeira versão. E não é pra ficar exatamente igual. É só pra ver como é que os teus traços mudou e tal, o que tu aprendeu durante esse tempo, sabe? Aí eu quero fazer esses detalhes assim diferentes no desenho, um pouco mais comprido, alguma coisinha. Sempre vai mudar. E então, o cabelo dela tá parecendo aquele cachorro. Não lembro o nome da raça, mas é do filme é a Dama e o Vagabundo. Sim. O único lado bom de você ir parando o desenho é que você pode olhar como é que o desenho tá ficando, ter uma visão. Porque quando tu tá gravando, você acaba que não tem como parar e prestar atenção nos detalhes pra ver se o desenho tá ficando como é que tu quer e tal. Esse é o único lado bom de ter que parar o desenho. Eu não gostei dessa boca, por exemplo. Bom, eu fiz a boca em off, que daí eu preciso virar o caderno numa posição conhecida, que eu apelidei carinhosamente de posição de canhoto. E pra poder fazer o desenho, eu estou gostando bastante desse desenho. Eu lembro que... Eu lembro não. Como é que eu tô? Eu falo, eu lembro, mas o desenho tá na minha frente. Olhando assim pro desenho, dá pra ver que tem a pupila dela aqui assim, mas eu pensei melhor e não vou fazer dessa vez. E nem precisa fazer exatamente igual, só precisa ter as mesmas cores, ser mais ou menos as mesmas características para ser o mesmo desenho, sabe? Não precisa ser exatamente igual. E ele está ficando assim. Agora só falta colorir. Eu lembro que eu queria fazer, eu não sabia se eu ia fazer estrelinhas, umas maior, umas menor, em tamanhos diferentes, ou coraçãozinho. Aí eu resolvi fazer coraçãozinho, que é mais fácil. Fazer tipo uma estampa de coraçãozinho atrás, assim, ó. Com coraçãozinhos grandes e pequenos. Pra não ficar o fundo em branco, que nem eu fiz naquele desenho. Que parece que o desenho tá boiando. E dois, que o meu desenho, o meu primeiro desenho ficou muito pequeno na folha. E daí fica muito espaço em branco. Aí eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui você pode ver que aqui fica um espaço que sempre fica embaixo, porque eu acabo desenhando muito pra cima. Aí eu vou vir e vou fazer uma faixa aqui assim, ó. Pra... Ó a borrachinha. Essa borrachinha aqui eu comprei uns 2 lápis de cor e ela... Os dois lápis escrever e veio... Cada uma veio com uma. Aí eu tô usando. Porque, tipo, que nem eu tô usando... Eu queria só o lápis, sabe? Pra fazer... Pra botar na minha coleção. Então a borracha tava sobrando. E daí... Resolvi usar pra mim desenhar. Aí... O que eu tava falando? Ih, fugiu. Fugiu o que eu tava falando. Ah, aí tu pega e tu faz o desenho, ele fica esse espaço embaixo, porque eu sempre desenho muito pra cima. Aí eu faço essa faixa só pra ocupar espaço. Aí eu vou desenhar umas florzinhas aqui só pra faixa não ficar em branco, sabe? Porque a faixa dá só aqui só pra fazer ocupar espaço mesmo, não é nada demais. Eu sempre faço isso quando o meu desenho fica muito pra cima. Às vezes ele fica muito para um lado. Eu não consigo fazer ele centralizado na posição que eu quero. Mas isso não é preocupante. Aí a faixa vai com essas florzinhas, como se ela fosse estampada, sabe? É só pra ocupar espaço mesmo. Então faz mal que ela seja... Como é que ela vai ser? Não é não, eu não penso muito na faixa, como é que ela vai ser. Desenhar essas florzinhas. Eu tô muito cismada com flor. Eu comecei um hobby de jardinagem, então eu tô pensando muito nisso ultimamente.
Quando você conversa sozinha, você repara que você não estava gravando. Bom, eu vou contornar os desenhos aqui com lápis de cor. E o que eu não contornar com lápis de cor, eu vou pintar com lápis de cor um preto, que eu separei aqui mais escuro. Que eu perdi ele aqui de vista agora. Daqui a pouco eu procuro ele de novo. E o que eu não... Como eu fiz que nem o cabelo dela, eu fiz em branco no desenho, eu vou deixar branco igual. E como eu não tenho branco e é meio complicado pra te contornar branco no branco, eu vou fazer com preto daí os detalhes que eu não fizer com o próprio lápis de cor. Esse desenho eu fiz faz tempo, eu nem lembro quando é que eu fiz. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Eu tenho um péssimo mau hábito de não botar data nos desenhos que eu faço. Aí, como eu não costumo botar data nos desenhos, eu não tenho como dizer em que ano foi que eu fiz esse desenho, mas já faz tempo, muito tempo. O livro, o caderno, onde é que tem esse desenho, eu tô usando até hoje, porque eu não terminei. Achei que eu tinha terminado de usar todas as folhas do caderno, mas eu não terminei. Então vai ter desenhos de muito antigo até daqui a alguns dias, que eu fiz há alguns dias. E daí, como eu não boto data, não tem como eu saber te dizer. Não tem como eu saber dizer quando foi que eu fiz. Eu tive que ir atrás do lápis preto porque é uma característica muito marcante, que eu vejo assim que parece muito marcante, é o estilo de... Estilo não. O material que eu usei pra fazer os cílios dela, que era um preto de lápis de cor. Acho que eu só usei lápis de cor pra fazer esse desenho, então eu queria que pelo menos isso ficasse bem... Ficasse do mesmo jeito, sabe? E eu queria usar o mesmo material. Provavelmente um dia eu vou... Se eu chegar a usar esse desenho pra refazer várias vezes, eu vou mudar depois. Mas por enquanto eu vou usar o mesmo material pra fazer o desenho todo, sabe? Eu tenho que falar por causa que... Por enquanto é a ideia que eu tenho, sabe? Que o desenho eu quero fazer, usar os mesmos material pra ver como é que eu vou evoluindo no material, sabe? E pode ser que depois eu mude de ideia. A gente muda muito de ideia e tu tá certo. Você pode mudar de ideia com o tempo, sabe? Não tem nada de errado com isso. Então... Eu estou mantendo essa mesma paleta de cores, como todo mundo faz. Porque a ideia de refazer um desenho é tu manter a mesma paleta de cores. O único lado ruim desse suporte que eu tô usando é que ele fica... A tela fica tremendo. Não sei o que acontece que a tela treme tanto. Toda vez que eu pinto. Então o desenho fica meio o vídeo fica meio tremido. Pode ser que no futuro eu ache um suporte melhor para fazer isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Com o tempo pode ser que eu melhore nessa parte da filmagem também. Tudo é questão de tentativa, acertos e erros, sabe? Eu tenho que ficar olhando o desenho, porque como faz tempo que eu fiz aquele desenho ali, e fica difícil de eu saber o que eu realmente preciso que fique igual, sabe? Mas dá pra ver pelo um desenho e pelo outro que a boca eu continuo fazendo no mesmo estilo, só que acabou que essa aqui ficou bem maior do que aquela do desenho original. O desenho todo ficou bem maior, na verdade. Eu queria fazer um desenho bem maior por causa que fica melhor na folha, sabe? Vou pintar a boca dela aqui. Aí eu já vou contornando, que daí eu não preciso fazer isso tudo no final. Eu só contorno o que eu quero fazer de preto. Assim. Ó. Tem coisas que eu quero manter exatamente como é que tá feito no desenho, que nem as cores, alguns detalhes e tal, sabe? Então, eu tenho que ficar olhando bem, por causa que o desenho, ele tem coisas que ele precisa ser repassado de um desenho pro outro pra continuar sendo o mesmo desenho, sabe? Porque tu tá refazendo um desenho que tu já fez. Então, ele tem que ficar a mesma coisa que tu fez no outro.
Por causa que senão não fica o mesmo desenho, sabe? Aí eu tenho que ficar olhando pra me saber quais as cores também. Porque como eu disse, esse desenho é antigo e eu perdi um lápis de cor. Aqui. Eu jurava que eu tinha pegado e feito. Eu jurava que eu tinha pegado e feito um rabinho do cabelo dela de cada cor. Porque ver há quanto tempo faz que eu fiz esse desenho. E aí eu botei na cabeça que era um rabo de cada cor. E era um roxo e um rosa. É complicado gravar. Parece que quando tu começa a gravar, tudo começa a fazer barulho. A minha mãe disse que eu tenho que gravar em outro horário, mas parece que todo horário que eu uso pra gravar tem sempre alguma coisa fazendo barulho. Aí não importa o horário que eu gravo, tá sempre alguma coisa fazendo barulho. Parece que tudo tá em silêncio até eu começar a gravar. Aí você não ouve nada fazendo barulho, uma peninha fazendo barulho. Aí quando tu começa a gravar, parece que tudo começa a fazer barulho. O cachorro começa a latir, carro começa a passar, buzinar. É uma loucura. A gente começa a gritar. Aí tu não pode brigar com todo mundo porque nem tem como. Agora que eu reparei que esse desenho quase nem tem cor. Agora que eu reparei que esse desenho quase não tem cor. Tô acostumada a fazer aqueles desenhos que tudo é bem coloridão, sabe? Bom, tem que ter uma paciência. Tem que ter muita paciência pra fazer essas coisas, sabe? Uma paciência assim de Jó. Mas seguindo o baile, às vezes eu só quero lá chegar e eu quero. Eu ignoro todo o barulho que dá atrás e deixo o barulho de cachorro latindo mesmo. Deixa as coisas acontecer mesmo. Grava assim mesmo. Aí é de vocês ignorarem o barulho do cachorro latindo atrás e. Porque senão a cada 30 segundos, às vezes 1 minuto, eu tenho que ficar pausando o vídeo pra esperar o barulho parar pra poder gravar de novo. Aí eu não vou terminar um vídeo nunca. Aí voltando. Tem muita coisa que eu não fiz nesse desenho. Acho que esse desenho até ficou incompleto na época. Porque... Mas eu gosto bastante dele, então eu resolvi refazer igual. Pra ver quais coisas eu colocaria que eu não coloquei. Pra ver a diferença no meu desenho, um monte de coisa, sabe? Talvez eu pegue e faça vários assim, desses desenhos que eu vou refazendo um desenho que eu fiz depois de um tempo. Pra ver como é que tá o meu desenho. Eu sempre acabo confundindo os botãozinhos da câmera e acabo, em vez de só pausar, eu acabo desligando e tendo que começar outra gravação. Aí começar outra gravação, daí tu vai olhar o vídeo, quando tu vai editar, tem uns 300 vídeos pra fazer um vídeo só. Porque os vídeos tem 1 segundo cada um. Mas... acaba que... fazer o quê? Eu acabo confundindo. Fazer uma bochechinha. O desenho original não tem, mas eu quero passar um rosa aqui assim. Pra fazer um detalhe aqui assim. Que parece que tá faltando, mesmo que o desenho seja pequeno na folha, o outro, né, o original, parece que faltou alguma coisa aqui embaixo. Aí a gente passa esse rosa aqui. Mesmo, eu queria um rosa mais claro, mas... a lápis de cor tem só 12 cores, então não tem. Perdi o lápis que eu tava usando. Eu sempre acabo perdendo alguma coisa. Me distraindo com alguma coisa. Eu tenho esse problema. Aí vamos passar essa cor aqui. E as cores estão acabando. Eu vou passar só, pintar os coraçãozinhos, esses detalhezinhos. E daí acaba o desenho. Porque esse desenho não tem muita cor. Pintar os coraçãozinhos de vermelho. Do nada eu resolvi pintar todos os coraçãozinhos de cores diferentes. Porque parece que tá... como eu disse, o desenho tem pouca cor. E hoje em dia eu faria um desenho bem mais colorido do que eu fiz naquela época. Então, eu vou botar os detalhes nesse fundo que eu fiz, que naquela época eu também não faria.
Então eu vou fazendo botar detalhe botar cor nesses coraçãozinhos, que é uma coisa que eu faria agora e não fiz na época que eu fiz o desenho. Eu acho que eu nem terminei o desenho e acabou que eu deixei assim mesmo. Mas como é um desenho que eu gosto bastante, não precisa exatamente ser um desenho terminado pra te refazer ele. Às vezes é bom refazer um desenho que tu não terminou pra ver até coisas que você faria se o desenho tivesse terminado, tivesse pronto, sabe? Aí, colorindo os coraçãozinhos até... Vou terminar de colorir esses coraçãozinhos em off, que é muito coraçãozinho, eu quero fazer todos eles cada um de uma cor diferente, então vai demorar um pouquinho. Às vezes eu me irrito porque eu tenho umas ideias assim que eu não deveria ter tido. Eu penso assim, não foi uma boa ideia, mas aí depois eu faço a mesma coisa de novo. Eu não sou muito fã de ficar fazendo o mesmo movimento repetitivo vezes, mas eu sempre faço essas coisas de ter que ficar trocando de lápis de cor. E isso acaba que me deixa um pouco irritada, mas o resultado fica bem bonitinho, então eu acabo fazendo igual de novo, de novo. Porque daí tu fica com aquele pensamento, eu não vou fazer isso comigo mesmo de novo. Aí tu vai lá e faz o quê? Você faz aquilo de novo, porque você nem você sabe o porquê. Mas você gosta do resultado no final, então acaba que vale a pena, sabe? As coisas são sobre o que vale a pena pra ti ou não, ou sobre se aquilo vai te deixar relaxado ou não. Tipo, tem coisas que não vale a pena e não vai te levar a lugar nenhum, mas tem coisas que pra ti vale a pena fazer. Que nem eu acho que ficou bonitinho esse estilo de desenho com cheio de coraçãozinho coloridinho no fundo. Então, pra mim, vale a pena. Eu acabo me irritando um pouco porque eu acabo fazendo o mesmo movimento várias vezes. Mas pra mim vale a pena. No final, fazer o desenho assim, sabe? Eu acabo perdendo a noção de quais as cores que eu acabei usando. Provavelmente eu não usei 12 cores pra fazer esse desenho, mas eu nunca acho as cores que eu não usei ainda. Então eu acabo repetindo as cores. O que tá tudo bem, eu só não quero que o desenho fique só com uma cor de coraçãozinho no fundo, sabe? Mas não precisa ter as 12 cores nos coraçãozinhos, pra que nenhum coraçãozinho fique com uma cor repetida. O importante é não ficar dois coraçõezinhos com a mesma cor um do lado do outro, sabe? E usar o maior número de cores que tu conseguir. Aí, agora eu tô na dúvida que cor eu pinto essas florzinhas aqui. Aí toda vez eu fico na dúvida de que cor eu pinto as florzinhas, mas o meio eu sempre pinto da mesma cor. Não sei porquê. Que sempre o meio eu faço amarelinho. Não sei. Acho que é por causa do girassol, alguma coisa assim, não sei. Mas o meio eu sempre faço amarelinho. Parece que todas as flores tem que ter o meio amarelinho. Aí... é só... acho que eu vou só contornar as florzinhas, que daí fica bonitinho. Afinal, é só pra ocupar espaço mesmo, não é pra... não é um detalhe que tava no desenho original, sabe? Então, esse é um vídeo refazendo um desenho antigo meu. Que eu fiz, nem eu sei a quando, só Deus sabe quando. E... é isso. Eu peguei a primeira cor que eu vi aqui pra fazer as florzinhas. E daí eu resolvi que eu vou só contornar elas aqui, assim. Não sei se essa cor vai combinar com o resto do desenho, mas... e nem sei que cor é, se isso aqui é um vermelho mesmo ou é um rosa. Às vezes eu confundo o nome das cores. Uma vez eu falei pra minha mãe assim, ai, que é aquilo lá azul ali? Aí a minha mãe olhou pra mim, isso aí não é azul, é verde água. Não é que eu seja daltônica, mas eu acabo confundindo o nome das cores. Às vezes... e daí eu fico me sentindo a pateta do momento por causa que depois tu vê que realmente não tem nada a ver, que só tu passa por isso. Aí, tipo assim, se eu botar as duas cores uma do lado da outra,
eu sei a diferença, mas pegando assim rápido eu acabo confundindo o roxo com o azul. Eu sei qual é o roxo, qual é o azul, mas eu sempre acabo confundindo o roxo e o azul. Sim, quando são duas cores bem escuras, sabe? Eu acabo confundindo o nome das cores ou até pegando a cor errada assim no corridão. Aí não é alguma coisa que vá atrapalhar a minha vida, mas é uma coisa que acaba sendo irritante. Provavelmente eu desenhei essa faixa de maneira errada, mas vai ficar assim mesmo. Nem lembro, eu tenho que pesquisar como é que é feita esse tipo de faixa e fazer um dia desenhando só faixa pra mim me situar como é que se desenha uma faixa. Aí agora eu vou pegar esse tom de marrom, tem o tom de salmão, né? E esse tom de rosa, mas não tem nada a ver. Pra tu ver, eu sei as cores, mas eu sempre acabo confundindo o nome delas quando eu vou falar. Aí eu vou pegar o tom de marrom e o tom de salmão pra fazer a pele as diferenças na pele dela. E depois vai faltar, acho que contornar e fazer o que é preto. Primeira vez que eu deixo o preto totalmente por último. Normalmente eu acabo fazendo em algum momento. Eu tô sentindo um cheiro muito ruim de fundo, não sei o que que é. Mas veio do nada. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Bom, já pintei aqui as partes da pele dela que eu quero reforçar. E daí eu vou passar mais esse rosa aqui, um pouco mais desse rosa aqui. Por causa que parece que... Não sei, eu acho que teria que ser um pouco mais do rosa, só isso. Passou na minha cabeça que eu tenho que passar mais o rosa. As cores da pele dela, no caso. No geral, eu acho que eu tenho que passar mais. Às vezes acontece esse tipo de coisa de eu resolver que eu tenho que fazer mais. Como eu não tenho, o lápis de cor que eu tenho aqui não tem esse tom aqui, que é o tom que eu usei pra fazer a pele dela, eu peguei outro lápis de cor, mas eu usei principalmente esse aqui. E daí eu vou usar agora um outro lápis, que é esse aqui da Faber-Castell, ó, um preto. Porque ele é mais escuro que o preto que veio nesse kit, que ele... Ó, acho que é esse aqui. Ou é esse aqui. Eu confundo as cores quando eu vou pegar no lápis de cor. Eu sei qual é qual, mas às vezes eu confundo assim no pegar no lápis de cor. Esse aqui é o marrom, esse aqui é o preto. Aí ele é mais forte que o preto que vem no kit. E daí eu vou usar pra fazer os contornos e pintar essa parte do colar dela, que é totalmente preta. E eu quero fazer, porque essa parte fica bem realçada no desenho, que ela é um preto bem escuro, sabe? Então tem que ser com um lápis bem bom pra ficar bem realçado, que nem tá no desenho. Porque é uma característica do desenho, e daí vai ficar estranho se eu tirar essa cara. Pelo menos na minha cabeça, né? Vai ficar estranho se eu tirar essa característica do desenho original. Então, essas coisas... Eu usei a maior parte aquele lápis de cor, mas pra essas coisinhas eu pego outro pra fazer. Por causa que nem todo lápis... Todo kit de lápis de cor de 12 cores tem tudo que tu precisa. Tem como tu fazer um desenho todo só com um lápis de cor? Tem. Mas pra te fazer esse tipo de coisa que tu tá refazendo um desenho, às vezes não tem o que tu precisa. Porque tu não tá usando o mesmo material que tu usou na época. E nem precisa usar o mesmo material. Mas tem características que tu tem que manter no desenho. Então, eu peguei outro lápis de cor pra fazer essa parte aqui. Provavelmente no meu desenho original tá mais escuro a parte preta aqui. Por causa que, como eu desenhei bem maior, fica ruim de pintar. Eu aproveito quando eu estou em off pra fazer o que eu apelidei carinhosamente de movimento de canhoto. Dessa também faz, vocês podem dizer, mas é que como eu usava muito esse movimento de mover o caderno para um lado. Não lembro qual é o lado, se é direito, pra que lado é. Eu só reparo isso quando eu tô descrevendo.
para escrever. Então, como a gente usa muito esse movimento para escrever, aí eu apelidei ele de movimento de canhoto, por causa que a gente usa bastante. Dessa não costuma escrever com a folha deitada. Bom, eu acabei terminando de contornar, terminando o desenho off, ele ficou assim. Espero que você tenha gostado do vídeo, do meu desenho. Deixe um comentário. Deixe um comentário, um like e se inscreva no canal. E até a próxima. Fui!